Olá, tudo bem? Estamos aqui para apresentar mais uma edição do nosso encontro marcado aqui pela sua TV Câmara, canal 4.3. Hoje nós vamos falar de cultura, de literatura. O nosso convidado de hoje é um dos ícones da cultura regional. Ele já tem 4 livros publicados, participou de mais 3 e é um dos responsáveis pela fundação da ABL, que é a Academia Barreirense de Letras. Quer saber mais? Não saia daí. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio o agrônomo, escritor e poeta Durval Nunes. Todo mundo conhece Durval Nunes, que é uma figura muito conhecida aqui na região e faz parte da cultura barreirense. Durval, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer enorme em recebê-lo aqui. Muito obrigado, Jaime Modesto. Para mim também é uma honra estar aqui pela segunda vez nas câmeras da TV Câmara. Eu agradeço a você pelo convite, agradeço a Ivana, que foi minha colega no Jornal do São Francisco, e agradeço aos ouvintes que estão aí, aos telespectadores e ao pessoal da Câmara que está mantendo esse programa muito bom e essa emissora importantíssima para o oeste da Bahia. Então é uma honra estar aqui. Fico muito grato ao Barreiras também, porque me aceitou. Eu sou um filho adotivo de Barreiras, já estou aqui há 40 anos e vamos lá, vamos tocar para frente. Durval, eu já, como você é uma pessoa, uma figura aí da cultura e que já é escritor, tem uma experiência vasta, e aí nós vivemos num país hoje onde nós temos aí praticamente 70% da nossa sociedade de analfabetos funcionais, que pouco lê, que realmente a cultura não é muito valorizada. É muito difícil fazer cultura numa sociedade como a nossa? Muito difícil, Jaime, muito difícil mesmo. É tão difícil que a gente fica mendigando para publicar um livro, depois mendigando para as gráficas venderem um livro, mendigando para as prefeituras. Buscando apoio. Buscando apoio às secretarias regionais de municipais da região de educação. A gente fica oferecendo o livro porque é uma literatura regional, com valores, histórias e motivação toda local, para que ela seja divulgada e o pessoal tome um gosto pela sua cultura, pela sua história. Mas ainda está muito longe de chegar ao ideal. Durval, o que o levou a, vamos dizer assim, se enveredar por esse caminho da cultura? Essa pergunta é muito boa. E eu vou dizer que foi a minha mãe. A minha mãe teve apenas o 2º ano primário, naquele tempo que se estudava direitinho e se aprendia a falar corretamente a língua portuguesa. E naquele tempo era tudo longe, e ela recebia cartas de seus pais, de suas irmãs, de suas tias. Ele lia para nós essas cartas. E aí nós fomos tomando gosto também pelas cartas. E depois ela pediu a nós próprios para escrevermos as cartas. Com 8 anos nós já estávamos escrevendo cartinhas, e aí foi surgindo aquela ideia, aquele gosto, aquela coisa, e a gente só foi aprimorando. E com o tempo eu já estava com um relicário muito grande dentro de mim. Apesar de ter me formado em agronomia, uma carreira totalmente rural, depois eu fui descobrindo isso que estava lá no meu arquivo pessoal. Crônica, contos e poesia. Qual desses gêneros lhe fascina mais? Bem, o conto você relata, no conto você relata uma história que aconteceu, alguns personagens... É sempre um fato que aconteceu. Exatamente. No conto. Uma crônica, não, com personagens. A crônica você analisa um fato ou uma atitude. Já a poesia é diferente. A poesia é maravilhosa porque você viaja nos versos, você escreve com a mente e com o coração. E a poesia é fantástica porque muitas vezes demanda de um dicionário para o leitor interpretar, ou então de muita acuidade e de muita sensibilidade do leitor. Porque o poeta, ele escreve com a mente e com o coração, e ele fantasia tudo que ele vê. Ele minimiza as agruras e ele expande as alegrias. É fantástico ser poeta. A nossa sociedade, a sociedade jovem, a atual, não perdeu um pouco daquela sensibilidade da poesia, daquela coisa de antes? Nós não perdemos um pouco dessa referência? Não perdeu um pouco não, Jaime. Perdeu foi muito. Perdeu quase tudo. O pessoal critica muito, aliás, acredita muito essa perda aos novos métodos de comunicação, à televisão, às redes sociais.
Mas não é isso não. É que teve um retrocesso cultural, literário no nosso país muito grande nos últimos tempos, muito grande mesmo. A coisa que mais me chocou foi em sendo professor e dando aulas em Santa Rita, por exemplo, não se reprovar alunos. E aí quem não é reprovado não vai estudar porque sabe que não vai ser reprovado. Exatamente. Outra coisa que prevalece até hoje, eu espero que se corrija isso, é que no Enem, quem não tirar 0 em gramática portuguesa passa. Passa, exatamente. Isso é uma vergonha. No meu tempo tinha que tirar 9, 10, no mínimo 8. Então isso aí faz com que a pessoa minimize o valor da cultura portuguesa. Qual dos grandes problemas hoje da sociedade? A falta de leitura tem influenciado nesse sentido? Tem influenciado, mas é um problema muito maior, que vem pela família. Nós estamos quase no limiar do fim da família. Quem estimula a criança a ler é a mãe e o pai. No meu caso, que eu contei antes, minha mãe ensinava a gente a fazer carta. Aí a gente tinha que botar assuntos, o que é que você vai escrever, e a correção da gramática. Então não há essa cobrança dos pais, não há mais aquele casamento tradicional, casamento que no nosso tempo tinha, era ligação de pais, filhos, avós, irmãos, primos, essa coisa está acabando. Depois, o tal do celular, as redes sociais que trouxeram ajuda infinita, uma ajuda fantástica no termo do esclarecimento, do conhecimento. Mas em termos de gramática, em termos de língua portuguesa, acabou com a língua portuguesa. Qual foi o seu primeiro livro? Meu primeiro livro foi uma coisa fantástica. Eu fui a Salvador, me permite retroagir um pouco. Eu lia muito e eu conheci, através do jornal À Tarde, tinha um caderno cultural, um poema fantástico de um poeta de Salvador, Braulio de Abreu. E eu li esse poema algumas vezes e guardei, recortei e botei na minha agenda. E eu ia para todo canto lendo esse poema. E quando eu fui a Salvador, eu fui ao jornal À Tarde procurar esse poeta. E me disseram, não, foi um colaborador que o apresentou a nós aqui. Eu digo, mas eu preciso conhecê-lo, que ele escreve igual a Castro Alves, igual. Aí eles disseram, procurei jornalista, secretário e diretor, procure o jornalista que o apresentou, Cid Mascarenhas. Aí me deu o telefone do Cid Mascarenhas, eu fui à casa dele e ele me levou. O professor Braulio de Abreu, eu lhes fiz essa pergunta, professor, o senhor ensina em qual faculdade? Meu filho, eu tenho o 2º ano primário. Isso foi lindo para mim, me remeteu aos tempos da minha mãe. Ele morava na Baixinha do Bofim. Aí eu fiquei com esse senhor um dia conversando, ele me ofereceu 3 livros, e é uma coisa encantadora. Aí eu tomei mais coragem, que eu tinha dentro de mim aquele acervo já de algumas poesias que a gente fez. Aí o Cid Mascarenhas me disse, olha, você escreve? Mande para nós os poemas que vai haver um concurso literário aqui pelo Centro Cultural da Bahia. Olha que eu aqui em Barreiras, Tabarelzão, lá no interior. Aí eu enviei 4 poemas e os 4 foram aprovados. E o mais importante, o curador desse movimento foi ninguém menos do que José Carlos Capinã. Nossa, o grande escritor, que legal, grande né? aqui, hoje ele é médico. Aí foi uma glória para mim. Não fui eu só, foi uma coletânea. E ficou lindo, maravilhoso. Existe uma máxima que diz que o homem, para se realizar, ele tem que escrever um livro, ter um filho e plantar árvores. Eu já fiz algumas coisas, está faltando algumas. Mas qual foi o seu sentimento de ter uma obra publicada? Foi fantástico e um pouco tardio, porque as minhas irmãs, que eram 6, todas professoras, conheciam meus textos. Eu fazia uma poesiazinha assim, sem muito compromisso. Escrevi muito aqui no Jornal do Seu Vinícius, Jornal Nova Fronteira, e elas gostavam muito. Eu mandava para Brasília, mas eu não tinha coragem, eu não tinha entusiasmo, talvez. Elas me levavam em lançamentos em Brasília e elas próprias avaliaram, Durval, seus poemas são muito melhores, por que você não publica? Aí depois dessa incursão em Salvador, que foi assim, extemporânea, eu criei coragem, juntei um monte de poesia, mandei para uma prima minha, que é formada em literatura em Brasília, e ela selecionou alguns e eu publiquei esse livro, Sinfonia das Águas, com poemas ambientais e poemas familiares, ficou muito bonito. Eu achei fantástico. Aí eu deslanchei para o mundo da literatura, da poesia e das crônicas. Como escritor, como é que você define cultura? Boa pergunta. Como escritor, como é que eu defino cultura? Cultura é aquilo que está dentro da gente. Ultimamente, ela tomou um viés um pouco político. E que traduz os antepassados, traduz a história, a tradição, mas também que leva conhecimentos novos, e no caso da cultura literária, tem que estar atrelada à literatura, à língua, porque a nossa língua está se acabando. Então eu vejo cultura é isso. E a cultura é um semear. A cultura é um semear, perguntou antes sobre leitura, e a minha avó dizia, quem não lê, não sabe, não ouve e nem vê. E é uma coisa interessante.
Sem a literatura, sem a cultura, essa sua colocação é muito bom para os nossos jovens de hoje, que realmente não dão nenhuma atenção, nenhuma importância para a leitura. Mas, Durval, ao todos, quantos livros você já publicou? Eu publiquei 7 livros, 4 da minha lavra, inclusive aquele primeiro que eu citei aqui, e tive a honra muito grande de participar do lançamento do livro O Estado do Rio São Francisco, que eu trabalhava à época no Jornal do São Francisco. Foi feito por 4 mãos e mais 5 ou 6 mãos auxiliares, como eu, que participei da edição do livro, participei da revisão e lancei. Tem 2 ou 3 títulos lá, capítulos que foram escritos por mim, inclusive a colega amiga Inês Pita. E lançamos um livro em Aracaju no fim do ano passado, recordando histórias que se passaram no tempo de universidade. Eu me formei na UFBA e encontramos os colegas lá em Aracaju, fizemos uma festa muito bonita e cada um contou uma historinha, uma coisa, e eu sugeri que fizéssemos um livro. Esse livro está aqui e eu lancei 6 títulos e mostraram histórias bem vividas dos agrônomos lá da Universidade Federal da Bahia. Foi lançado em Aracaju. Então aqui é uma história muito mais íntima, mas de qualquer forma é um livro muito interessante. Eu li vários artigos seus no Nova Fronteira, no Jornal São Francisco. Você escrevia muito para os jornais. E você tem você usava sempre Minha Cara Mãe Kalina. O que é isso mesmo? O que se refere a isso? Muito obrigado por essa citação. Isso me emociona muito. Remete ao que eu contei antes da história. Quando eu tinha 12 anos, eu fui estudar no seminário de Ilhéus. Eu morava em Tororó, que era município de Itabuna, estudar interno. E aí tinha um senhor, Dominguinho, que tinha um caminhão, levava madeira de Tororó para o porto de Ilhéus. E toda semana, na quarta-feira, invariavelmente, ele buzinava o caminhão lá embaixo, a gente descia correndo, recebia um saquinho com bolos, com peta, com chimango, e aquela invariável cartinha de minha mãe: meu querido filho Durval. Era uma coisa linda. Eu corria para debaixo das árvores, ia ler aquela carta e fazia imediatamente a resposta. No outro dia o caminhão buzinava e eu ia levar a resposta para minha mãe. Aí essas coisas foram gravando em minha mente. A sua mãe chamava Kalina? Oscarlina, o nome é apelido Kalina. Quando eu comecei a escrever para o jornal, os jornais de maneira geral, aí eu fazia uns contos, porque uma vez um diretor meu, quando trabalhando como agrônomo, eu fazia uns relatórios e ele disse assim, mais ou menos em termos pejorativos: esse rapaz faz um relatório epistolar. Aquilo me gravou. Então, muitas vezes você tira cria do nada, né? Quando ele foi epistolar, eu gravei o estilo epistolar. Aí o meu estilo ficou epistolar. Minha cara mãe, aqui está tudo bem, o Rio de Ondas continua lindo. E aí eu fui fazendo uma crônica em cima disso. No fim, eu juntei algumas crônicas, mandei para minhas irmãs, como sempre, e elas selecionaram algumas, e eu acrescentei outras, e lançamos esse livro com o título Minha Cara Mãe Kalina, que é um livro que me preza muito. Nas suas histórias, nos seus livros, você fala muito do Oeste e um pouco mais da história do Oeste da Bahia. Eu queria saber por quê, mas depois do nosso intervalo.